a todos. O tema que vamos discutir hoje não poderia ser mais interessante. Reencarnação. Reencarnação, mito ou realidade? Para responder a esta pergunta, a primeira coisa que precisamos é definir o que reencarnação significa. Enquanto não estivermos todos na mesma página, podemos estar falando de coisas diferentes. Então, vamos começar com uma definição básica, aceitável, da teoria da reencarnação. O que é a reencarnação? Como se define reencarnação? Começaremos com a seguinte hipótese. A reencarnação é a crença de que a alma, a entidade incorpórea que se separa de nós ao morrer, continua vivendo de forma consciente e pode voltar a entrar em outro corpo físico, depois da nossa morte biológica. Essa hipótese é válida ou não? Resiste à evidência bíblica e à evidência científica? Com o objetivo de responder a essas perguntas, precisamos definir também não só o que é a reencarnação, mas também o que é a morte. Porque, logicamente, se com a morte não haveria possibilidade de reencarnação. O que é a morte? Do ponto de vista da Torá, a morte é a retirada do sopro de vida que Deus colocou em nós. Quando esse sopro de vida nos é retirado, morremos. E se cumpre o antigo veredito, tu és pó e ao pó voltarás. E, baseado nisso, poderíamos dizer que a morte é a terminação da vida biológica, a cessação da vida. Portanto, a morte é intransferível. Não posso passar minha morte para outra pessoa morrer por mim e eu continuar vivo como no primeiro dia. Não, isso não é possível. É intransferível, como passagens aéreas. Intransferível. Pois bem, já sabemos o que é a vida, já sabemos o que é a morte. A vida vem de Deus. Quando uma porção de seu sopro divino foi insuflada em nós, tornamo-nos Nishmat Hayim, um ser vivente. E a morte ocorre quando esse sopro divino que foi soprado em nós nos é retirado. Essa é a posição da Torá. Essa é a revelação que temos na Torá. Agora, isso nos obriga a buscar uma resposta para outra pergunta óbvia. O que é esse sopro de vida que o Eterno soprou em nós? Nós morremos quando nosso corpo para de funcionar como resultado do sopro de vida que nos é tirado. E nosso coração para de bater, nossos pulmões de respirar, o cérebro se apaga e já não geramos pensamentos. E todos os nossos órgãos físicos deixam de funcionar. Dizemos que ocorreu nossa morte. E, eventualmente, somos plantados nas entranhas da terra. Todos veem isso. Está provado em outras pessoas que morreram e, eventualmente, cada um de nós também morrerá. É autoevidente. Todos os homens morrem. Eu sou um homem, eu também morrerei. Esse é o silogismo racional, que nenhum de nós pode evitar. Isso é a morte. O que acontece então com o espírito de vida que Deus Altíssimo insuflou em nós quando ele é retirado e morremos? Ele morre também? Deixa de existir? Vamos investigar nos nossos livros sagrados. Bereshit, capítulo 2, versículo 6. Bereshit, capítulo 2, versículo 6, diz assim: Formou, pois, o eterno Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida.
Nishmat Hayim, sopro de vida, Bayejihadan, Lenefesh Heya, e o homem tornou-se um ser vivente. É isso que nosso texto diz. Agora, o que é isso que a Bíblia hebraica chama Nishmat Hayim? Literalmente, sopro de vidas. Esse sopro de vida é a substância espiritual que Deus Altíssimo insuflou em nós e pela qual fomos formados como seres humanos. Hashem, bendito seja, soprou uma porção de si mesmo em nós. Nos deu uma porção de energia viva, aquilo que chamamos de Ruah, sopro, espírito. E esse espírito de vida, essa Nishmat Hayim, é o que dá vida ao homem e sustenta a vida do homem. Assim como quando entrou em nós, Nishmat Hayim, vivemos. Da mesma forma, ao perdê-lo, morremos. Pelo sopro da vida vivemos e pela perda desse sopro morremos. Nosso Rabi disse uma vez: o Espírito é quem dá a vida. O Espírito é quem dá a vida, ou seja, o Espírito, Nishmat Hayim, essa é a fonte de nossa vida. E se o perdermos, nós morremos. No Salmo 104, falando sobre as criaturas vivas que usam oxigênio para viver, está escrito no Tehillim 104, versículo 6: se lhes tira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Como está vendo, se o Ruah se despediu, o Espírito, o sopro de vida é removido, a nossa vida cessa e voltamos ao pó. Está demonstrado então pela Torá que a morte é a perda desse sopro de vida e que ao exalar esse sopro, nosso último suspiro, morremos. Por outro lado, do ponto de vista da Torá, Hashem é quem dá a vida e quem a retira. As Nishmat Hayim, ou a Nishmat Hayim. Pela vontade de Hashem vivemos e pelos desígnios de Hashem morremos, como documenta a Torá em Devarim, capítulo 32, verso 29. Vede agora que eu sou Adonai, e fora de mim não há Elohim. Ani amit vea ye. Eu faço morrer e eu faço viver. Bom, o que temos até agora? Já sabemos o que acontece com o nosso corpo quando perdemos o sopro de vida. O corpo morre, volta à terra de onde foi tomado. Mas o que acontece com o sopro de vida? O que acontece com a Nishmat Hayim, que o Eterno soprou em nós e que nos fez um ser vivo à sua imagem e semelhança? O que acontece com nossa alma viva, nosso espírito, nosso sopro de vida quando ele é retirado e morremos? Deixa de ser ou continua existindo conscientemente em uma nova dimensão de vida que não conhecemos? A quem vamos recorrer para que nos diga o que acontece depois que nos é retirada? A Nishmat Hayim, o sopro de vida, o Espírito. Bom, temos duas opções aqui. Primeiro, ir à Torá e ver o que nossos livros sagrados, escritos por homens divinamente inspirados, nos dizem. A segunda opção é procurar o homem nas culturas e crenças antigas, ou no filósofo grego, ou nos representantes da ciência moderna, seja a física quântica, ou o neurologista quântico, ou ambos. Então, um se pergunta, o que tudo isso tem a ver com a reencarnação, que é o tema que está na mesa? Muito, muito. Por quê? Porque se após a morte essa entidade incorpórea, que a Bíblia chama de Nishmat Hayim, sopro de vida, também deixar de existir, não há possibilidade alguma de falar em reencarnação. Por quê? Porque já dissemos que a reencarnação é a crença de que a entidade incorpórea
que se separa de nós, ao morrer, continua vivendo de forma consciente e pode voltar a entrar em outro corpo físico após nossa morte biológica. Mas, se aquele sopro de vida que nos impede de morrer também morre, deixa de existir, então não há possibilidade alguma de voltar a entrar em outro corpo físico após nossa morte biológica. Se for assim, tanto o corpo deixa de existir, como o espírito deixa de existir, tudo acaba no fim da história. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Daí a pergunta que fizemos. Quando morremos, aquilo que é chamado na Torá de sopro de vida, espírito, também morre ou continua vivo? O sopro de vida é uma energia viva ou uma entidade espiritual viva? Se dissermos que é uma energia, então está desprovida de consciência e personalidade, logicamente. Se dissermos que é uma entidade, então estamos falando de uma entidade espiritual, de uma alma incorpórea, sem elementos materiais tangíveis em si, mas com consciência. E se falamos que esse sopro de vida é uma entidade espiritual, uma alma incorpórea, essa entidade espiritual, essa alma sem corpo, com consciência, tem forma? Tem ambiente? Ou é como um gás, flutuando, como uma fumaça flutuante no universo? Esse sopro de vida que nos deixa morrer, ainda vive com identidade, tem personalidade, possui consciência, possui memória. A famosa frase do filósofo, não é? Penso, logo existo. Pode-se dizer o mesmo do Nismat Hayim, quando nos abandona e morremos? Podemos continuar gerando pensamentos e tendo consciência deles sem cérebro, quando o sopro de vida que nos fez humanos é retirado? Nós iremos experimentar afeto, carinho, alegria, ódio, ressentimento, dúvidas, crenças, etc. Da mesma forma que quando estávamos vivos e experimentávamos todas essas emoções? Lembre-se de que não estamos falando de ressurreição. Isso é outra coisa. Estamos falando de se, ao morrer, o sopro de vida que se separa de nós continua vivendo ou não. E se continua vivendo, de que maneira vive? De forma inconsciente ou consciente? Vamos olhar nossa experiência com o sonho. Quando dormimos, perdemos temporariamente a consciência do corpo e do que nos rodeia. No entanto, nossa identidade não perde a consciência quando sonhamos. E nos nossos sonhos, nos vemos em lugares, com pessoas, em circunstâncias que, na maioria das vezes, não fazem parte da nossa memória biológica quando estamos acordados. Então, podemos dizer acordados, penso, logo existo. E podemos dizer, dormindo, sonho, logo vivo. Se estou sonhando é porque não morri. De fato, nas Escrituras a morte é relacionada ao sono. Yeshua disse que meu amigo Lázaro está dormindo e eu vou acordá-lo. O mais desafiador é que nossos livros afirmam que no tempo da ressurreição os mortos ouvirão uma voz ordenando que se levantem dos túmulos. Quem pode ouvir essa voz, que já é totalmente pó entre o pó? Podemos ouvir sem nossos ouvidos físicos e sem nosso cérebro físico? Quem ouviu a voz de Yeshua dizendo: Lázaro, sai para fora? O corpo de Lázaro ou o espírito de Lázaro? Se o espírito de Lázaro ouviu a voz do Ribi, estava morto ou estava dormindo? Ou
acordado. Os que defendem a teoria da reencarnação afirmam que quando uma pessoa morre e seu espírito se separa dela, sobrevivendo conscientemente à morte, poderá retornar a outro corpo humano quando um bebê é fecundado e finalmente nasce. Esse bebê tem a genética do pai e da mãe, seja uma genética recessiva ou dominante, mas o espírito do bebê é de outra pessoa que morreu há muito tempo, 10 anos, 100 anos, 1000 anos antes. E, portanto, segundo a teoria da reencarnação, quando esse bebê nasce e se desenvolve, na parte física, é uma entidade nova que nunca tinha vivido antes. Mas na parte espiritual que entrou nela, possivelmente no momento da fertilização, é outra pessoa diferente. Para os reencarnacionistas, este fenômeno, esta reciclagem espiritual, se repete e se repete e se repete. Para os reencarnacionistas, por exemplo, se uma pessoa vem a este mundo para cumprir uma missão específica e morre deixando essa missão pela metade, então seu espírito é enviado para reencarnar novamente em um bebê pelo tempo que faltar para cumprir a outra metade da missão que não terminou em sua primeira chegada ao mundo. Talvez faltaram 10 anos para terminar sua missão. O que acontecerá, segundo os reencarnacionistas? O que vai acontecer é que o espírito dessa pessoa deverá encarnar na vida de uma criança no momento da sua fecundação e viverá dentro dessa criança por 10 anos, para que cumpra a sua missão. Aos 10 anos, essa criança morre. O que aconteceu? Por que uma criança de 10 anos morre de 2 anos, de 3 dias de idade de 5 anos? A resposta dos reencarnacionistas é que não há injustiça na morte dessa criança, mas sim que esses eram os anos que faltavam para outra pessoa completar sua missão. E o corpo dessa criança serviu como recipiente para que essa missão pudesse ser cumprida. Por exemplo, os hindus na Índia, os budistas no Tibete, os chineses, os japoneses, que mantêm essas culturas ancestrais de suas famílias. Embora de certa maneira tenham a ideia de um céu e de um inferno, tanto o céu quanto o inferno, nessas culturas, são somente uma residência temporária. Quanto tempo você vai ficar no céu? Depende de como você se comportou nos dias da sua vida aqui na Terra. Quanto tempo você vai ficar no inferno? Depende de como você se comportou nos dias da sua vida aqui na Terra. Em outras palavras, para essas culturas orientais, tudo depende do karma. Do karma baseado na lei de causa e efeito. Ou seja, se você fez o bem, tem um bom karma e passará um bom tempo no céu. Se você fez o mal, terá um karma defeituoso e vai direto para o inferno. Em qual corpo você vai reencarnar quando seu tempo no céu acabar? Pois o fará no corpo de alguém que seguramente trará um bem para a humanidade. Digamos, em um Galileu, um Albert Einstein, um Fleming, etc. Em qual corpo reencarnará uma pessoa cujo espírito foi lançado ao inferno? Bem, imagine, não é? No de Nero, no de Calígula, no de Hitler ou no de Garavito? Claro. O que acontecerá então com o espírito de Nero, de Calígula, de Hitler, de Garavito, depois que morreram? Pois, segundo algumas escolas reencarnacionistas, irão direto para o inferno de novo e depois trazidos de volta à Terra, mas não para reencarnar em um corpo humano porque não merecem, e sim agora como um rato, ou uma mosca, ou um cavalo, por exemplo. E se ele se comportar bem como rato, ou como mosca, ou como burro,
então terá chance de melhorar seu karma e ter sorte de melhorar na próxima reencarnação. Como são explicadas as doenças e as tragédias que acontecem a uma pessoa durante sua vida, segundo os reencarnacionistas? Os sofrimentos e tragédias que ocorrem a uma pessoa são para que ela pague pelos atos ruins de seu mau karma em uma vida passada. Não porque seja má agora, mas porque coisas ruins acontecem a pessoas boas porque estão pagando pelas coisas ruins que fizeram em vidas passadas, vidas anteriores. E assim continuará sempre uma enorme roda de reencarnações e reencarnações. Você se move, sobe ao céu ou desce ao inferno por um tempo, mas sempre e inevitavelmente terá que voltar a esta terra. Reencarnar em um novo corpo. E dessa forma, supostamente, segundo essa teoria, devemos aperfeiçoar nosso espírito até que possamos sair dessa roda da fortuna do karma, digamos. Se tiver sorte e conseguir sair dessa roda, finalmente alcançará a libertação, o nirvana. A perfeição total é como se agora você se tornasse um Deus. Bom, vamos aceitar essas propostas provenientes de culturas pagãs como válidas e apropriadas. o que diz a Bíblia sobre isso? Será verdade o que afirmam os reencarnacionistas? É a alma, o sopro de vida que o Eterno soprou sobre nós, uma entidade mortal ou imortal? Esse será o tema da nossa próxima aula. Vamos concluir a de hoje mencionando novamente o texto de Devarim 32, 29, onde está escrito: veja agora que eu sou Adonai, fora de mim não há Elohim, Aniamim ve'ayeh, eu faço morrer e eu faço viver. Esta é a nossa posição. Hashem nos dá a vida e só Hashem pode tirá-la. O que ocorre no meio é apenas um instrumento. Viemos a este mundo para cumprir uma missão. Para alguns são dados 5 anos para isso, para outros 30 anos, para outros 60 anos, para outros 90 anos. Quando esse tempo acaba, somos chamados a deixar este mundo. Não importa onde estamos, quantos anos temos, com quem estamos, o que estamos fazendo. A verdade é que assim como Hashem nos dá a vida, só Ele pode tirá-la. Todo o resto que acontecer é apenas instrumento em suas mãos. Alguns nos emprestam a vida por 10 anos, outros por 20 anos, outros por 60 anos, outros por 120 anos, seja qual for a idade, saber que nossas vidas e nossos tempos pertencem a Hashem nos dá confiança, segurança, razão para viver e esperança. Feliz o povo que entende isso. Feliz o homem e a mulher que confiam em Hashem, convencidos de que vivamos ou morramos, somos de Hashem e nossas vidas estão seguras em suas mãos. Shalom.